Senador Rogério Carvalho, muito bem-vindo aos estúdios da FAM FM, bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da FAM. Uma satisfação grande estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse grande encontro meu com o presidente Lula. Nós conversamos bastante e a nossa conversa, ele me perguntou como era que estava aqui em Sergipe. E começamos falando sobre o quanto faz falta um governo que investiu ou que investe na sua maior empresa ou naquela que era a sua maior empresa, a Petrobras. De novo, eu relembrei a ele que a Petrobras fechou as suas atividades em Sergipe, desmobilizou toda a sua operação, que empregava milhares de pessoas, pessoas em empresas terceirizadas em vários setores. Coloquei para ele a invernação dos poços em terra do campo de Carmópolis. Coloquei para ele a fragilidade e a subutilização do nosso porto. Coloquei a necessidade da gente ter a retomada dos investimentos, e a Petrobras tem alguns campos de petróleo aqui na região do pré-sal, só que o prazo para iniciar a exploração é a partir de 2026. Eu disse para ele da importância disso ser antecipado, para que a gente possa ter um aquecimento e uma mudança na estrutura da economia de Sergipe. A necessidade da reativação dos poços de Carmópolis, a construção de um terminal de gás aqui novo que possa atender a demanda que vem do pré-sal. Conversamos sobre isso, conversamos sobre as rodovias, falei sobre a BR-101, quase 40 anos para duplicar essa rodovia, a BR-235, a 270, que é a Lagarto, a BR-101 e Ou seja, o papo começou pela realidade de Sergipe e pelo cenário nacional. Pelo cenário nacional. Ele, de pronto, me disse que não tem eleição ganha, que o trabalho é um trabalho duro, que a gente precisa, todos nós, nos empenharmos para ganharmos essas eleições, mas teremos uma tarefa gigante que é governar o Brasil. E disse para mim que a partir do dia tomou posse, na primeira semana de governo, reunirá com todos os governadores e vai buscar uma conversa também com as representações dos prefeitos e vai se comunicar diretamente com todos os prefeitos do Brasil, para que a gente possa dividir a responsabilidade da retomada do crescimento, do emprego, para que a gente possa reconstruir o país que está em processo de retomada da inflação, um desemprego enorme, perda de prestígio internacional, ou seja, o país encontra-se numa situação de grandes dificuldades. Senador, me permita uma interrupção para trazer uma informação aqui exclusiva para os nossos ouvintes, hein? Exclusivo. Ônibus com o cantor Devinho Novaes capotou em Alagoas. Cantor e banda voltavam de show. Por volta das 4h30 desta segunda-feira, o ônibus do cantor de Arrocha, Devinho Novaes, capotou na BR-101, no município de São Sebastião, interior de Alagoas. O acidente foi confirmado com exclusividade e reportagem do portal FAM F1 pelo empresário do cantor, o Theo Santana. No momento do capotamento, estavam no ônibus toda a banda, inclusive o cantor e sua avó. Ainda de acordo com o empresário, a banda tinha acabado de se apresentar em um show na cidade alagoana de Capela e voltava para Sergipe.
Abre aspas, me acordei no momento exato do acidente. Estou, nesse momento, indo para Alagoas. Eles tinham terminado um show de 2 horas. A banda volta para o hotel sempre após o show. Eles estavam voltando para casa quando o ônibus capotou. Alguns integrantes tiveram somente escoriações. Eles foram atendidos e encaminhados para o hospital em Arapiraca. A banda viajava sempre com 2 motoristas, mas graças a Deus foi apenas danos materiais, diz o empresário Theo Santana. Essa matéria está postada no fanf1.com.br. Exclusivo. Graças a Deus que só danos materiais, como disse aí o Theo Santana. Né, queria mandar um abraço pro Devinho e graças a Deus que só teve danos materiais. Exatamente. Felizmente. Senador, nesta reunião com Lula, ele já confirmou que efetivamente disputará a presidência da República? Já. Veja, obviamente que quem está fazendo o que ele não falou publicamente, né? Mas quem está trabalhando como ele está trabalhando, trabalha para disputar as eleições. Não há dúvidas de nenhuma natureza de que o presidente será candidato a presidente da República. Por que eu digo isso? Primeiro que não há nenhum obstáculo legal. Ele, inclusive, o processo que o levou à prisão foi extinto, né? A semana passada, na sexta-feira, estava na manchete que o processo do triplex tinha sido extinto. Portanto, o presidente Lula não tem óbice legal, ou seja, não tem nenhum impedimento legal para ser candidato. Do ponto de vista político, ele lidera as intenções de votos em todas as pesquisas que são divulgadas, independente do Instituto. E tem conversado com várias lideranças, com governadores, ex-governadores, governadores de oposição, de situação, com todos. Inclusive, no dia que eu estive lá, ele estava recebendo o ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho. Me disse que conversaria com o governador da Paraíba, que tem uma posição um pouco divergente da do Ricardo Coutinho, que já conversou com o senador veneziano Vital do Rego, ou seja, vai conversar com Renan Filho esta semana e Renan Calheiros. Então ele tem conversado com todas as lideranças, conversou com o governador de Sergipe, tem conversado com todas as lideranças do país. E isso é mais do que claro de que isso demonstra a disposição dele e o desejo dele e a decisão dele de disputar a eleição para presidente da República. E ele, quando falou comigo, falou numa eventual vitória, e eu acredito que ele vai sair vitorioso. Ele me disse que logo na primeira semana de governo deve convocar uma reunião com todos os governadores eleitos para discutir os rumos do país, para poder construir um projeto de reconstrução do Brasil. Portanto, é fundamental que ele tenha uma base de governadores muito aliada, muito próxima, para que a gente possa, em conjunto com ele, definir os grandes investimentos, definir os rumos e as demandas de cada estado. E acho que isso, eu tenho dito também em algumas reuniões com prefeitos, de que nós vamos governar em parceria com as administrações municipais. O trabalho de reconstrução da nossa economia, né, para geração de emprego e renda, depende muito da retomada da atividade produtiva no setor privado. E cada prefeito, cada liderança regional sabe quais são as vocações, sabe quais são os gargalos das economias dos diversos municípios de cada município, e cada governador sabe quais são os gargalos das economias dos seus estados. Então, tanto essa posição do presidente quanto a nossa posição está dialogando, está combinando, e isso temos que tornar isso uma realidade para governar com a participação efetiva de quem tem responsabilidade de governar Estado, o Brasil, né, com quem
os municípios, ou seja, quem está com essa responsabilidade tem que conversar e tem que trabalhar em conjunto. Alguns analistas colocam a possibilidade de Lula ter no Brasil uma postura como Cristina Kirchner teve na Argentina, fazer toda essa articulação, mas lá na hora H ele se colocar como vice em uma chapa com outro nome que una vários campos políticos. Há essa discussão na direção nacional ou não passa pela agenda do PT? Veja, nós não temos um Fernando Fernandes candidato que veio da base do PT com a intenção de voto e com a possibilidade de ganhar a eleição no segundo turno. No Brasil, o Lula ganha as eleições no primeiro e no segundo turno contra qualquer adversário. Então é uma realidade completamente diferente e a gente tem que também prestar atenção porque quem não quer, ou os adversários do Lula, querem de todas as formas retirar o Lula da disputa. Eu posso falar por mim, né, que as especulações sobre chapas, eu acho que você está doido para falar disso. Chega, né? Já lá. Né? As especulações de chapas alternativas de membros do PT compondo chapa em outro bloco que vai para a disputa, e que eu vou sair da disputa e que nós vamos indicar alguém numa chapa de um outro bloco, de um outro campo político para poder garantir palanque para Lula. Essas conversas são conversas para poder confundir o eleitor e diminuir a atenção do eleitor para aqueles que se colocam como pré-candidatos. Não tem fundo de verdade, né? Tem especulação, tem, às vezes, desejo de algumas pessoas de se apresentarem e de participarem da disputa neste ou naquele cargo, mas, efetivamente, isso não deve acontecer nem com Lula e nem em Sergipe. A situação é a mesma. O mesmo que falam do Lula, de que pode ter uma terceira via, que pode ter um arranjo de um nome que possa aglutinar e ele ser vice. Da mesma forma, tentam fazer isso em Sergipe, mas isso não procede. De acordo com o cronograma aí desta conversa com Lula, vocês foram ali pelo Brasil, tal, conjuntura nacional, PT, chegaram em Sergipe e conversaram sobre a reunião do governador Belivaldo Chagas com ele. Quando o senhor me concedeu entrevista na semana passada, me disse que Lula não é do tipo que acaba dando publicidade àquilo que fazem conversas políticas. Mas com certeza vocês detalharam como é que foi este papo. E todo Sergipe ficou se perguntando: Belivaldo foi a Lula para fazer o pedido de que o PT mudasse de estratégia em Sergipe, indicasse a Eliane Aquino como candidata ao Senado, passa pelo acordo nacional do PSD com o PT a possibilidade de Rogério retirar a candidatura? Senador, eu sei que você não é fermento para se meter em bolo, mas eu lhe pergunto sobre este assunto. O senhor tem dialogado com o Valmir, isso é notório já há algum tempo, buscado esse diálogo, foi inclusive recepcionado por Valmir em Itabaiana, quando fez aquela plenária lá. O senhor acredita nessa possível candidatura de Valmir ao governo do Estado? Olha, eu não costumo dar opinião sobre a posição e caminhos que colegas que atuam na política e opções que colegas que atuam na política vão fazer. Eu não posso falar pelo ex-prefeito Valmir de Francisquinho. Agora, acho que ele não sinto que ele tem vontade de disputar um outro tipo de mandato que não o mandato de governador. Mas isso eu acho. Eu não posso afirmar, e só quem pode afirmar isso é ele. Então, ele tem que conversar e uma hora ele vai deixar claro qual é a posição dele e a gente aguarda essa posição com bastante atenção, porque ele é uma liderança importante hoje no estado de Sergipe. Efetivamente, Lula disse a Rogério como foi o papo com o governador Belivaldo Chagas? Contou qual foi o motivo desta ida lá, se houve detalhamento, se houve ou não um pedido de retirada da candidatura do PT aqui no estado? Olha, o presidente Lula não
me disse essa questão, não falou se houve ou não um pedido de retirada de candidatura feita pelo governador de Sergipe a ele. Isso ele não me falou. Agora, falou que teve uma conversa sobre as questões pessoais, sobre o governador disse que não queria ser candidato, disse que queria cuidar da vida dele, da vida pessoal, e ficou. O presidente tratou daquilo que não compromete o seu interlocutor, o governador que esteve com ele. Ou seja, a posição do governador, a forma como o governador vai conduzir, isso ele, como o governador conversou com ele, é uma conversa dele com o governador e não cabe, e o presidente já foi vítima aqui de alguns políticos, e como eu também já fui vítima de alguns políticos, que você conversa uma coisa e depois você sai vendendo isso para poder tirar vantagem, né? O presidente Lula não vai fazer isso e não fez isso comigo, que estive ao lado dele por mais de 2 horas conversando sobre política nacional, sobre política em Sergipe. Ele não revelou se houve ou não alguma solicitação de aliança, de composição. Ele não revelou isso para mim. Manteve, então, o sigilo daquilo que foi detalhado. Discutido com o governador. Com o governador. No papo de Rogério com Lula, a matéria enviada e compartilhada pela sua assessoria traz uma fala de Lula de que Sergipe merece um governador do PT e referendando, inclusive coloquei isso na minha coluna domingueira de ontem, que viria a Sergipe para fazer este palanque para Rogério, para pedir votos para Rogério. Ou seja, saiu daquela reunião com a tranquilidade de que permanecerá tendo o apoio de Lula para a sua candidatura? Sim, sim. O presidente Lula, e mais é importante dizer que a nota que eu divulguei foi supervisionada pelo próprio presidente Lula. Ou seja, antes de você divulgar, Lula deu aval. Pedi para que ele pudesse saber, para poder não ter nenhum tipo de fala fora de contexto, se está certo, se não está certo. Então a conversa, primeiro que ele falou já numa reunião com todos os senadores e todos os deputados federais e com a direção nacional do partido, de que não estará em mais de um palanque, independente de quem seja o candidato. Se o candidato for um candidato do MDB que o apoia e for esse o palanque junto com o PT, é nesse palanque que ele vai estar. Se o candidato é do PT, com outros partidos, é neste palanque que ele vai estar. Então a primeira questão que é preciso deixar bem claro para todos os sergipanos, o presidente Lula terá um único candidato a governador e um único candidato a senador ou senadora e óbvio que ele não vai negar apoio de ninguém, certo? Mas dizem que na política apoio não se nega. Ele não vai negar apoio de ninguém. Porém, ele terá o seu candidato no primeiro turno. O segundo turno é um outro debate, é uma outra discussão. A outra questão que ele colocou para mim foi que que depois de toda a conversa que nós tivemos, ele disse, o PT, o Sergipe merece ter um governador do PT. Ou seja, isso é muito importante porque ele está dizendo, eu, presidente, com o governador do PT, nós vamos fazer muito pelo Estado que tem um potencial enorme de crescimento, de geração de emprego, de renda, de ser e voltar a ser um grande Estado, apesar das suas dimensões territoriais. Grande na economia, grande na importância para o cenário nacional da produção de petróleo e gás, grande porque vai ser um Estado rico novamente. Na sexta-feira, Magna Santana esteve com o governador Belivaldo Chagas em uma inauguração no Hospital de Cirurgia. Lá,
ela conversou com ele sobre esta ida dele a Brasília. Eu vou reprisar mais uma vez aqui a fala do governador Belivaldo Chagas e vou pedir que o senador Rogério Carvalho se posicione em cima das declarações dele. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. A sua visita com o presidente Lula, a gente soube lá atrás que o próprio presidente queria conversar com governadores. Existe um projeto muito maior que é chegar à presidência da República e ele precisa de apoio. E ele, na outra vez, ele não veio a Sergipe e não conseguiu conversar com o senhor. Com os outros governadores, faltaram acho que 3, 4 governadores e teve essa oportunidade. Foi isso que aconteceu? Foi uma oportunidade que lá atrás tinha sido manifestada por ele? Eu não sei por que essa agonia, eu não sei por que esse frufru todo. Você está gerando uma... Qual o problema de um governador conversar com esse presidente? Eu já fui recebido por Bolsonaro várias vezes e Bolsonaro já esteve aqui em Sergipe várias vezes. O presidente Lula externou vontade de conversar comigo. O ano passado teve conversando com a Eliane e com várias outras pessoas, com governadores amigos nossos, eu preciso conversar com o governador de Sergipe. Aconteceu de eu ir a São Paulo essa semana e eu comuniquei à assessoria do presidente que estaria em São Paulo no final da tarde da terça-feira e teria a tarde livre da quarta, com retorno previsto para a quinta, que, portanto, se tivesse espaço na agenda dele, eu estaria à disposição. E de imediato foi confirmado. Eu fui para uma audiência que estava marcado com o Lula para as 15 horas no Instituto Lula. E fui achando que conversaremos ali por 15, 20 minutos, bateremos um papo normal e ia embora. Quanto mais a gente conversava, mais ele puxava o assunto. E nessa brincadeirinha passamos 1 hora e 34 minutos batendo papo sobre os mais diversos assuntos. Só não falamos sobre futebol, porque de futebol não entendo nada. Agora, do resto que você puder imaginar, bota a cabecinha para imaginar de tudo, a gente bateu papo, brincou, um papo totalmente descontraído. E confesso que saí, inclusive, surpreso, porque eu nunca tive intimidade com o Lula, né? Eu nunca fui do métier do cidadão Lula, nem do presidente Lula, nem do político Lula. Mas ele não me chamava nem como governador. O tempo todo, Belivaldo para lá, Belivaldo para cá, tirou onda comigo. Como é que você quer? Que história é essa, companheiro? E você não querer saber mais de política, companheiro? Você tem que ser candidato, isso tem que ser candidato, porque você tem que voltar um dia. E a gente conversou desde quando ele assumiu o governo pela primeira vez, de como foi formar a equipe. Daqui a pouco, os assuntos da infância dele, eu contava as minhas histórias. Da nossa convivência, eu e Deda, com Jackson, com Edivaldo. Por isso que demorou a conversa. Eu só não fui para lá para encher a cabeça do presidente de picuinhas e de crises de ciúme dos ilustres companheiros de Sergipe, certo? Quem quiser cuidar de sua candidatura, cuide. A candidatura de A, de B, de C não é problema meu. Cada partido, cada agrupamento que cuide do seu espaço, do seu quadrado, que nós estamos cuidando nós. Portanto, fui recebido, muitíssimo bem recebido, muito mais do que eu esperava pelo presidente Lula. Eu saí, me deu um abraço, me deu um beijo na cabeça, disse que quer continuar conversando comigo. E eu o tenho como cidadão agora. O que eu acho interessante é, lá atrás, quando o Belivaldo rompeu uma relação política e de amizade com o Valadares para ficar com o PT, eu era bom e todo mundo batia a palma para mim. Agora eu não presto mais? Então, veja, quem achar que eu não devo conversar com o presidente, vá pedir a ele, proíba ele de me receber. Que enquanto eu precisar, vou procurar. Quando eu achar que devo conversar, vou procurar. E tantas e quantas vezes ele me chamar, me convidar, me convocar, estarei presente para conversar com o presidente Lula sem nenhum problema. Quanto mais, quem estiver nervoso, eis a receita. Tome Sintocalme, é bom, dorme bem, é calmo, não cria dependência, não dá problema não. Eu mesmo tomo, sempre estou estressado, Sintocalme para dentro. Ele disse quando vem aqui? Não tratei desse assunto não. Obrigada. Senador Rogério Carvalho, teve ciúmes por parte do senador ou de alguns membros do PT pela ida de Belivaldo a esta conversa com Lula? Olha, eu não tenho ciúme de homem nem de ninguém, né? Nem da minha mulher, né? Ela tá pedindo aqui pra você dizer que tem. Eu tenho uma tranquilidade muito grande com relação às minhas relações. Eu não tenho ciúme dessas coisas. Eu acho, inclusive, o presidente Lula me ligou antes de receber o governador, me perguntou o que era que eu achava. Eu disse, o senhor tem que receber o governador de Sergipe, todos os governadores e todas as lideranças. Portanto, isso não me diz respeito, essa fala do governador.
Acho que o presidente tinha que receber a ele, como deve De tudo que ele receber falou, tem algo que você destacaria da fala do Belivaldo? Não vejo nada relevante que possa merecer destaque. Essa a ida com ele, eu inclusive coloco ontem na minha coluna, eu acho que por todas as especulações feitas, fica claro que é uma aproximação de Belivaldo como uma liderança nacional importante, que é o presidente Lula, e há essa conversa do PSD nacionalmente com o PT, com a provável filiação do Alckmin para ser vice de Lula. Essa conversa com o PSD pode ou não impactar na permanência da candidatura de Rogério Sergipe? Olha, eu creio piamente que essa questão da minha candidatura em Sergipe está resolvida, certo? Portanto, independente dessa questão de se o PSD virá e abrigará um candidato a vice-presidente, o Alckmin, Sergipe já tem uma solução definida, uma decisão do diretório estadual, do diretório da executiva estadual, já tem 2 conversas minhas com o presidente Lula, com a presidente Gleisi, que estava na reunião, e o entendimento da direção nacional em relação à nossa candidatura. É importante que as pessoas lembrem que eu sou senador da República, eu não quero diminuir nem tirar mérito de ninguém, obviamente, longe de mim. Mas é importante que as pessoas lembrem que eu sou senador da República, fui líder do PT no Senado Federal, portanto, cumpri uma tarefa muito importante no Senado Federal em 2020, ano da pandemia. Em 2021, integrei a Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, que foi uma comissão, se não uma das mais relevantes da história do Congresso Nacional, com grande destaque. Sou membro da mesa do Senado Federal, portanto, fui presidente do Partido dos Trabalhadores, fui deputado federal, relator do Mais Médicos, relator da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, do Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Então, as pessoas sabem quem eu sou, qual a contribuição que eu dei ao meu partido, e na questão do Fundeb, eu tive um papel fundamental na devolução da lei que veio da Câmara, retirando dinheiro do Fundeb, e aí aprovou-se o projeto que foi aprovado pela comissão especial lá da Câmara. Ou seja, as pessoas sabem o papel que eu cumpri. Por exemplo, evitar reformas trabalhistas no ano de 2020. Todas as tentativas de Bolsonaro de retirar direitos dos trabalhadores, eu fui articulador e responsável por articular a oposição e derrubar essas medidas na relação com a presidência do Senado. E então eu vejo que é preciso que as pessoas entendam que eu não sou um parlamentar de segunda linha, ou que não tem força, ou que não tem prestígio junto à direção do partido e junto ao presidente Lula, para que possa ser descartado de forma grosseira, Senador, para escrever... como tem sido dito, né? Porque a tentativa, isso é importante, aqui no estado de Sergipe, é passar a ideia de que Rogério vai ser descartado. Rogério vai ser deixado de lado. Vai ter que engolir uma mudança. Vai ter que engolir uma mudança. Veja, a minha conversa com o presidente Lula, ele foi muito taxativo. Sergipe merece um governador do PT. A segunda frase dele, que foi muito importante: eu vou trabalhar em Sergipe para ter 2 votos e 3 votos para você. Ele disse isso para mim. Então, é uma pessoa que está com essa disposição. E mais, disse: estou doido, avise ao povo de Sergipe que eu estou doido para ir lá, para poder, ao seu lado, participarmos de atividades com o povo de Sergipe. Então,
que eu posso dizer mais além disso? Para construir a coluna de ontem, eu conversei com algumas lideranças do agrupamento governista para repercutir um pouco do que acharam de toda esta polêmica, a ida de Belivaldo e a sua ida na sexta-feira para essas reuniões com o ex-presidente Lula. Uma das notas eu coloco a seguinte informação. Abre aspas, declaração de uma liderança que não quis se identificar. O sonho de Lula é ter Alckmin como vice. Se Kassab botar Sergipe na mesa, a candidatura de Rogério vai para o saco, fecha aspas. Uma outra do deputado federal Laércio Oliveira. Ele disse o seguinte, abre aspas, só quem não conhece o PT imaginaria que é possível eles reverterem a decisão da candidatura de Rogério. Eles brigam entre eles, mas quando decidem, são unidos. E é o modo petista de agir. Não acredito que tenha sido essa a intenção de Belivaldo. Acho que vai na linha da aproximação com uma importante liderança que é Lula. Uma outra liderança, que também não quis se identificar, me disse o seguinte, o jogo passa pelo interesse de Lula no PSD de Kassab. Lula reclamou muito do orçamento secreto, mas ele precisa garantir palanque em Sergipe. Por isso, não pode descartar Rogério agora, fecha aspas. Queria que o senhor comentasse essas análises. Olha, são análises que demonstram, basicamente, o desejo de quem analisa. Aqueles que analisam e que têm receio da nossa pré-candidatura e que querem que a nossa pré-candidatura saia da cena, defende e acredita em intervenção, né? Aqueles que estão mais ou menos neutros não acreditam e são mais realistas e sabem como o PT funciona e declara a forma como o PT funciona. Então, Narciso, depois da conversa que eu tive com o presidente Lula na sexta-feira, ficou claro para mim de que estamos no caminho sem volta. Tanto é que fizemos uma reunião na quinta, antes da sexta, porque eu já tinha essa tranquilidade, com mais de 50 lideranças. No sábado fizemos uma reunião com todos os presidentes de diretórios e parlamentares, só não foi quem estava com Covid ou gripado, porque nós estamos num surto virótico muito, muito grande neste momento, estamos testando mais do que testamos o ano passado. A sorte é a vacina, e eu quero aproveitar o seu programa para pedir às pessoas que não complementaram a sua vacinação, que complementem a sua vacinação, quem não se vacinou, que se vacine, porque, veja, a redução do número de internações caiu de cada 9 internações que tinha na outra